tal? Cheguei! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração. A fração é sempre uma parte do inteiro, como essa pizza que a gente está vendo aí. Essa pizza nós representamos com a fração 1/8. O que seria? Esse 8 aí embaixo seria em quantas partes a minha pizza foi dividida. Então, nós temos aí 8 pedaços. E o 1 que está em cima seria o pedaço que foi tirado, o pedaço que nós comemos. Então, nós representamos essa pizza com a fração 1/8. Mas calma, que eu vou explicar direitinho para você entender um pouquinho melhor. A adição, a subtração, multiplicação, eles têm uma nomenclatura, eles têm um nome, né? Cada parte da conta tem um nome. E não é diferente na fração. Cada parte da fração também tem a sua nomenclatura. O número de cima, ele é chamado de numerador. Esse numerador vai ser a parte que é tirada da fração. Como a gente viu na pizza, um pedaço que foi comido, vamos imaginar assim. E a parte de baixo, que é chamada de denominador, vai ser a parte em que o meu inteiro foi dividido. Em quantas partes aquele meu inteiro, aquela pizza foi dividida, certo? Nós vamos imaginar assim. Nesse caso dessa fração que nós temos um exemplo aí, a gente tem 1/6. O 6 seria quantos pedaços a minha pizza foi dividida. E a parte de cima, 1, é quantos pedaços foram comidos. Então, nesse caso, 1/6, um pedaço de 6. Dá para começar a entender assim, né? Agora, vamos pensar como que a gente faz a leitura dessa fração, tá? Então, nós temos aí 1 e o 7, certo? 1 é o numerador, a gente vai ler ele normal. Todos os números que vierem na parte de cima da fração, a gente vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre normal. Não vai ter nada de diferente. Agora, na parte de baixo, a gente vai ter que ter uma atenção maior. Ele é lido um pouquinho diferente. A gente tem o meio, o terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Até aí, ok. A partir do 11, a gente coloca uma palavrinha a mais. A gente coloca 11avos, 12avos, 13avos, somente na parte de baixo. Vamos gravar isso, tá? A partir do 11, no denominador, 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. É um segredinho, tá? Pra gente não errar. Então, nesse caso, a gente tem o 1 e o 7. A leitura dele vai ficar 1/7, ok? Agora, vamos pensar em algumas frações aí, para ver se a gente treina mais um pouquinho. A gente tem aí a primeira. Como será que ficaria? Ó, vamos analisar as 3. 2 e o 3, 1 e o 6 e o 4 e o 12. Vamos analisar? Tempo para você pensar. E aí? Conseguiu? Fácil, né? Vamos fazer junto agora? Então, a gente tem a primeira aí, que vai ficar 2/3, certo? Vamos lembrar da regrinha de baixo aí, que é um pouquinho diferente. Depois, a segunda, 1/6. E a terceira, lembra daquela outra regrinha? 4/12avos, porque a partir do 11 eu acrescento a palavrinha avos. Assim fica muito fácil, né? E agora vamos pegar essa última figura aí pra gente analisar. A gente tem uma figura, vamos olhar em quantas partes ela está dividida? Ela está dividida em 8 partes. E isso seria a parte inteira. Vamos imaginar que isso daí é um bolo, tá? Vamos imaginar. É um bolo e eu parti esse bolo em 8 fatias, certo? Quantas fatias desse bolo aí estão pintadas? 4, né? O 8 representa o total de fatias que foi partido, certo? E 4, vamos imaginar que foram 4 pedaços que nós comemos do bolo. Então, essa fração vai ficar representada como 4/8. Assim fica muito fácil, né? 4, a quantidade que foi comida do meu bolo, e 8 ali embaixo, que vai ser representado o oitavo, né? Ele vai ser a quantidade que o meu inteiro, o meu bolo todo foi partido. Assim fica muito fácil e é muito divertido aprender fração. Agora nós vamos estudar um pouquinho nas nossas atividades. Vamos lá? Um beijo e até a próxima!